Boa noite, irmãos, queridos. Eu espero que esses assuntos de família, conselhos e tudo isso tenha alguma validade, serventia para alguém. Tudo que nós desejamos é o de melhor. Eu recordo que nosso profeta, ele nos disse: se a gente ouvisse conselhos, não sofreria. Quer dizer, não sofreria tanto, né? Mas o que é tudo isto? São conselhos, são orientações, ajuda. E o que desejamos é que as pessoas, que vocês, tomem aquilo que vos ajude, sabe? Muitos dos conselhos é baseado nas escrituras, outros no bom senso da vida, mas tudo coopera para o bem, tudo que vem para o bem procede de Deus. Eu quero hoje chamar a vossa atenção, eu quero fazer a leitura bíblica. Uma leitura bíblica em 1 Coríntios capítulo 7. Algumas perguntas foram feitas para o apóstolo São Paulo e ele então responde para a sua igreja. E nisto nós vamos aprender. Não é que você não saiba, mas geralmente a gente tem que... o ser humano, ele aprende por repetição. É repetindo a verdade, é mostrando o caminho. Então a gente vai aprendendo, criar filhos, é repetindo. Às vezes você pode dizer: mas eu já estou cansada, já não aguento mais, eu já estou cansada de dizer a mesma coisa, 1000 vezes. Mas a verdadeira criação é por repetição. O próprio Deus diz: fale, fale, sentado, andando, deitado, fale e não te canses. Entende? Mas um dia tudo isso vai prevalecer. Talvez você nem esteja mais aqui nesse mundo, nessa terra, mas ela vai dizer: ah, mamãe sempre nos dizia, o papai sempre nos dizia, né? Mas vamos aqui, Coríntios capítulo 7. Perguntas, respostas às perguntas acerca do casamento. Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Quer dizer, não tem relação sexual, né? Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Quer dizer, o casamento, ele o protege. Protege. A esposa protege o esposo. É o que ajuda, porque hoje em dia, se nos dias de Paulo, como ele diz, a impureza de hoje e hoje, nem se fala, né, irmãos? Quão alta está essa impureza. Então, cada um tem o seu marido, cada um tem a sua esposa. Agora, o bom, diz Paulo, seria que o homem não tocasse em mulher, quer dizer, ficar solteiro, né? Essa é a opinião dele. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, quer dizer, cumpra seus deveres de maritais. E também, semelhantemente, a esposa com seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher.
não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, quer dizer, a falta, né, da relação. É isto que vos digo como concessão e não por mandamento. Quer dizer, eu falo como eu, da minha parte, não é o mandamento, quer dizer, a minha opinião, a minha visão dentro disso. Então, nós vamos parar aqui, dentro do que lemos, irmã. A Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas é o marido e vice-versa, é a mulher. Agora você já viu como que as mulheres usam o seu corpo para fazer greve, a maioria delas, contra a fazer greve com o marido, contra o marido? Eu pergunto só, é isto certo? Você se sente bem como uma cristã, quebrando as escrituras de uma maneira tão clara? Hã? Você se sente bem, minha irmã, fazer isso? Meu irmão? Então veja, eu não creio que uma cristã que tenha o Espírito Santo se sinta bem. Agora, dá-me um pouquinho mais de liberdade. Agora, eu sei, a relação sexual é algo que Deus deixou. É algo maravilhoso, bom. Porém, é preciso, meu irmão, minha irmã, criar o clima para isso. É preciso criar o clima. Eu não vou entrar nessas coisas, mas mulher nenhuma se sente recompensada, entende? Simplesmente se sente usada e jogada de lado. Por isso, se cria um clima. Sem aquele devido clima, como pode chegar ao clímax? Como poderão ambos terem prazer? É preciso que você pense nisso, irmão. Se o sexo é um prazer, então você tem que satisfazer o outro lado. Irmã, você tem que satisfazer o outro lado. Não ser uma múmia, uma defunta. Tá, vou seguir adiante. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Quer dizer, que nem todos aguentam ficar solteiro, né? E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, quer dizer, permaneçam como solteiros. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Entende? É melhor casar do que viver abrasado aí, com esse ímpeto, essa vontade incrível, indomável. Agora, pode ficar solteiro? Fique. Tiago era solteiro, Paulo era solteiro. Entende?
Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, aqui é é Deus falando, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Aqui é onde está. Não deva se separar. E hoje em dia, qualquer coisa, eu vou embora, eu vou divorciar, eu vou se separar. O que diz a Bíblia? Quer separar, minha irmã? Pode separar. Quer separar, meu irmão? Pode separar. Agora, não se case. Você, mulher, irmã, enquanto tem marido vivo, não pode casar. A Bíblia diz em Romanos 7, será chamada adúltera, enquanto tiver marido vivo. Ou então ore para que Deus mate ele ou leve eles, né? Mas quantas jogam o seu lar, o seu futuro, enterra seus filhos, quer dizer, todo sonho da vida, por pouca coisa. Por pouca coisa. E você, homem? Ah, mas se a mulher errar, eu tenho direito. Depende como ela errou. Se você empurrou, criou, abriu as portas para isso, você é o causador, não venha com isso não. Eu tenho direito de me casar. Procure outro que te casa, menos eu. Então não se case ou que se reconcilie com seu marido. A reconciliação é a coisa certa? Mas por favor, tome vergonha também. Hoje está reconciliada, amanhã está brigada, depois está aí toda semana, é todo mês, é toda hora. E os pais, como deveria agir? Eu te dou um conselho, você que é pai, você quando quis casar, tal, consentimos, tal, você assumiu a responsabilidade. Vai para casa, volte. Você não ajuda sua filha dizendo, aqui ainda tem uma cama, um lugarzinho, aqui ainda tem um pratinho de comida para ti, minha filha. Não, manda ela pegar a trouxinha de volta e ir para casa dela. Assumir o compromisso. Não, você não deva facilitar as coisas. Ajudar a piorar as coisas. E geralmente, quando estão com raiva, brigam, desentendem, eu nem quero ver homem. Sim, um ano e pouco, 2, entende? Raríssimas que se permanece. Mas daqui um pouco a gente já sabe de notícias, já vê o que acontece. Então, eu não quero entrar nisso aqui, mas vamos seguir a leitura. Mas vocês vai ampliando. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Agora é Paulo falando. Se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte.
Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Deus vos tem chamado à paz. Que palavra, né? Agora, eu creio que não é de uma cristã buscar divórcio, ou de um cristão buscar divórcio, a não ser a coisa super, super grave, pela falta de fidelidade. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o conselho, segundo o Senhor lhe tem distribuído. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Quer dizer, tribulação. Por quê? Vão ter problemas. Sempre há problemas, entende? Há problemas, não pensa você que o casamento é só a lua de mel. Não, tem problemas. Tem que... O homem a mulher se torna uma pessoa dividida, porque tem que agradar a Deus e agradar o marido, e ele agradar a esposa. Entende? Há problemas. Mas, na verdade, sempre querem casar. Quer dizer que é melhor do que não casar, né? Mas saiba com quem. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa.
O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domina sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E, assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, quer dizer, com o crente, não é casar com o ímpio, não. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, irmãos, aí está a leitura feita de 1 Coríntios 7, uma coisa que trata a respeito de família, casamento e tudo isso, não é certo? Eu espero que vocês tenham dado atenção e peço que leia, medite neste capítulo, vocês, jovens, casais, e vê se você preenche direitinho isso aqui. O marido deva agradar a mulher e a mulher deva agradar ao marido. Um deva viver para satisfazer o outro, agradar um ao outro. Como Cristo agrada a sua igreja e sua igreja vive para agradar-lhe. Então, nossa boa noite, que Deus os abençoe e até a próxima vez. Amém.